alunos do 9º ano, como vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estou eu aqui de novo batendo na mesma tecla. Cadê as atividades? Olha, a prof deixou umas atividades para vocês na aula passada, que era a página 93, para vocês fazerem, então, aquelas questões A e B no caderno de desenho, tá? A página 95 na apostila, tá? E a página 99, que é essa aqui, por isso que eu não aumentei ainda, porque ninguém me enviou, né? Não me enviaram a correção, então eu não vou fazer a correção hoje. Só vou corrigir o capítulo no término dele, após vocês me enviarem, então, para vocês, então, a gente conferir as respostas, beleza? Porque vocês, assim, têm que dar mais importância para as nossas aulas, certo? Não é esperar, então, a correção para vocês estarem fazendo. Eu quero ver o que vocês estão produzindo também, tá bom? Então, estou sempre na mesma aula com o mesmo discurso? Não, então eu não vou fazer esse discurso hoje, porque já fiz. Então, nós vamos começar agora hoje na página 100, beleza? Agora eu vou aumentar aqui, então, o zoom para a gente fazer essa leitura. E eu acho que hoje já encerro também, porque esse capítulo ele é um pouquinho maior, bem maior. Vamos ver se eu vou encerrar hoje, tá bom? Lembrando que essa semana os professores já mandaram atividades, vai ter mais um kit, né, que a escola vai avisar quando que vocês poderão retirar. Então, eu não vou passar tanta atividade, porque eu quero que vocês, então, me mandem as questões que eu estou cobrando de vocês hoje, referente ao capítulo 6, tá? Então, lá na escola, a prof deixou atividades referentes ao capítulo 4 e ao capítulo 5, beleza? E eu vou estar avaliando vocês também por lá, pelas atividades que vocês vão ter que entregar na escola, certo, gente? Então, eu estou esperando também que vocês me mandem as correções, o que vocês fizeram para a gente fazer a correção, tá bom? Então, nós vamos começar hoje Fragmentos do Real. O escritor italiano Umberto Eco, tá? Nascido em 1932, falecido em 2016, certa vez escreveu que o cinema é a mais poderosa máquina de contar mentiras que a humanidade já criou. Pois as histórias dos filmes parecem muito reais. E mesmo quando um filme relata histórias baseadas em fatos reais, a história parece ser completamente transformada pela tela, né? Então, ele quis dizer que assim, é uma coisa surpreendente realmente o cinema, né, gente? Então, a linguagem cinematográfica é construída a partir de uma série de convenções que são praticamente universais. É um processo semelhante à escrita de um texto. Para fazê-lo, precisamos ter conhecimento da linguagem, e o mesmo acontece para filmar. Enquanto a literatura é feita por palavras, o cinema é feito por imagens. No lugar das palavras, lemos, vemos e sentimos por meio de planos, ângulos, movimentos de câmera, entre outros elementos de linguagem cinematográfica. Bom, então agora nós vamos falar sobre esse tipo de linguagem, né? Que antes, na aula anterior, a gente falou, até citando Charlie Chaplin ali, né? O cinema mudo, né? As categorias do Oscar, né? Que a gente já trabalhou também sobre o cinema, né? No 6º ano. Mas agora, assim, quais são os planos? Não qualquer um que chega, então tem todo um preparo, tem que ter estudo, né, gente? Não é assim, agora vou fazer um filme, né? Pode ter os filmes amadores, tem até categorias de cinema amador, tá? Mas vamos lá. Então, primeiro, um passo. Nós vamos conhecer cada elemento agora. Enquadramento. Enquadrar é selecionar o que fará parte de uma imagem captada pela câmera. É escolher visualmente o que vai entrar na cena e como. O que o diretor, o roteirista, o que a história propõe, né? Então, ali tem aquela cena da menina do trem que a gente já vai ver.
Com o enquadramento, também se pode conduzir as sensações e interpretações que a imagem desperta no espectador. Ele depende de dois elementos, o plano e o ângulo, certo? Então vamos lá. Olha só, é um enquadramento. Então não é bem complicado. Tem filmes que demoram muito tempo para serem filmados, né? Que a gente espera um tempão, cadê a parte 2? Cadê a parte 2? E demora, né? Ainda mais essas animações, né, gente? Que é cada vez mais incrível. Eu acho bem surreal as coisas que se produzem hoje em dia, né? Tecnologia é uma coisa muito brilhante o que o ser humano faz. O que faz de bom também é que tem muita coisa que faz ruim, que faz de mal, mas tem muita coisa boa, né? Então, só deixa eu tirar aqui. Vamos ver se eu subo aqui um pouquinho. Vamos lá. Regra dos terços, tá? Eu vou ler aqui. É uma técnica de composição em que são traçadas 4 linhas imaginárias, certo? Que dividem o quadro em 9 partes, beleza? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa é uma regra, tá? Para se criar, então, essa técnica de composição de traçados. Nesse tipo de enquadramento, os principais elementos da imagem devem estar posicionados sobre as interseções, tá? Que são pontos em que as linhas verticais e horizontais se encontram. Vejam, gente, o que é uma técnica, né? Então, essa é uma regra dos terços, né? Então, dividir o ângulo para ver o enquadramento, né? Para ver o que quer mostrar, tá? Então, agora nós vamos lá para outra página. Aqui o plano. Então, aqui é o enquadramento. Nós vamos para o plano agora. Vamos lá. Aqui. Plano. É o principal componente do enquadramento. Escolher o plano é determinar qual a distância entre a câmera e o objeto que está sendo filmado. A quantidade de planos possíveis é numerosa. Veja a seguir alguns exemplos. Então, nós já vimos aquela questão do close, né? Primeiro plano, segundo plano, mas agora a gente vamos reprisando, né? Ele está aprofundando o capítulo nessas questões. Então, aqui nós vemos essa figura desses dois meninos, né? Primeiro plano ou close. Nele, a figura humana é enquadrada acima do ombro, certo? Então, há vários planos, tá? Primeiro plano, a figura humana é enquadrada acima do busto, ó, certo? Plano geral, nele o campo visual é aberto, revelando o cenário, certo? Então, esses são os 3 tipos de plano. Agora, vamos ver o ângulo. Refere-se ao modo como a câmera se posiciona em relação ao que é filmado. Confira a seguir alguns tipos fundamentais de ângulos, que são 3. Vamos lá. O normal. A câmera está posicionada no nível dos olhos da pessoa que está sendo filmada. Beleza? Aqui. Não sei falar isso não. Contra-plongé. Vamos dizer que seja isso, né? Quando o tema é filmado de baixo para cima, com a câmera abaixo do nível dos olhos, geralmente dá a impressão de superioridade e exaltação, tá? Este plano aqui, contra-plongé, né? E plongé, né? A filmagem é feita de cima para baixo, com a câmera acima do nível dos olhos, tende a apequenar o indivíduo, né? Mais profundidade, né? Rebaixando a nível do chão, né? Quanto mais afastado, menor, né, gente? Então, vamos lá para a página 102.
Então, vamos ver. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado. Aqui. Movimento de câmera. Diferente da fotografia, na qual um determinado enquadramento, no momento do clique, é congelado no tempo, no enquadramento cinematográfico, o movimento é uma das principais características e pode acontecer dentro do quadro ou com o deslocamento da própria câmera. Confira a seguir alguns elementos. Vejam como é complicado fazer um filme, gente, né? A gente, quando olha tudo pronto, nossa. Daí, quando a gente vê as cenas de gravações, até perde um pouco da magia, né? Que a gente assim, nossa, a câmera estava ali, não era eles que estavam correndo, a câmera que movimentou. Então, tira um pouco da fantasia, né? Mas é bastante trabalhoso fazer cinema. Assim como é prazeroso assistir, é bastante trabalhoso. Por isso nós temos o Oscar aí há tantos e tantos anos. E o que acontece? O Oscar, então, ele tem diferentes premiações, né? Esse ano, vocês viram que quem ganhou o Oscar pela primeira vez foi um filme estrangeiro, que levou quase todas as estatuetas, né? Que é o filme coreano. O filme coreano até Os Parasitas. Gente, assisti esse filme. Tem na Now, tá? Quem quer assistir, quem tem a net, aí é muito legal. A gente imagina parasitas, coisa asiática, nossa, coisa de monstro. Não, o filme é muito legal, gente. Vocês não têm noção, tá? Então assistam aí, uma dica para vocês, assistam o filme mais premiado e pela primeira vez, né, um filme premiado, que é um filme estrangeiro, né? Coreano, da Coreia do Sul, tá? Ou Os Parasitas. É muito bom. Assistam que vale a pena, beleza? Então vamos lá. Quais são os elementos? Vamos dar uma lida aqui. Movimentos dentro do quadro. A câmera permanece parada e as pessoas ou objetos mudam de posição, aproximando-se e afastando-se, ou em deslocamento lateral, tá? É todo um programa para ser filmado, não é só o cinema, todos os programas, né? Televisão, tudo isso envolve tudo essas coisas que envolvem o cinema também envolve a televisão, tá bom? Panorâmica. A câmera faz um movimento de rotação sobre o próprio eixo para cima e para baixo, ou para a direita ou para a esquerda. Quando o movimento é realizado na vertical, também pode ser chamado de tilt. Deu um tilt, lembra essa expressão? Não sei se vocês conhecem, tá? Mas é esse movimento panorâmico, tá? Agora vamos lá. O traveling. Nesse movimento, a câmera se desloca. É tipo um carrinho aqui, ó, vocês estão vendo, né? A câmera desloca-se sobre um trilho, o traveling. Pode acontecer em qualquer direção. E tanto o ângulo quanto a trajetória da câmera permanecem os mesmos durante a realização do movimento, beleza? O zoom. Com o auxílio de uma lente apropriada, é possível realizar uma mudança de enquadramento, sem que o operador de câmera precise trocar de posição. Dessa maneira, a câmera pode se aproximar fazendo um zoom in ou se afastar fazendo um zoom out, tá? Aqui nós temos uma prática. Eu vou ler a prática, mas nós vamos ver se a gente vai fazê-la, acho que na volta, tá? Mas vamos ver se dá para adaptar alguma coisa aqui. Que tal colocar em prática conhecimentos adquiridos sobre a linguagem cinematográfica? Com o celular em mãos, defina um tema e registre-o, realizando diversos enquadramentos e movimentos de câmera. Seja criativo, explore diversas possibilidades, fazendo combinações de elementos. Essa prática vocês vão fazer, certo? Vão fazer e me enviem, tá? Ou deixem gravadinho lá no celular, tirem as fotos, escolham um elemento e façam o que sugere ali na prática e me enviem, tá bom?
enviem no privado, que eu quero ver esse talento criativo de vocês aí, certo? Então, essa atividade vocês vão me enviar, tá? Vou anotar aqui. Então, para a aula de hoje, já temos a atividade da página 102, tá? Que é da página da aula de hoje. Uma das primeiras, beleza? 102, tá? Então, deixa eu pegar aqui minhas anotações, cuidado. Eu sofri hoje para fazer essa aula, gente, porque o programa não estava entrando, nossa, foi um sufoco, tá? Então, a prática da 102, beleza? Vocês vão fazer e vão estar enviando para a prof. Seguindo, então, vamos lá. Tudo é possível. Deixa eu fechar aqui nessa telinha, que às vezes aparecem essas coisinhas aí. Vamos lá. Muitos filmes causam encantamento. A imaginação e os mundos fantásticos são muito presentes no universo cinematográfico. Não há espectador que resista a uma boa ficção científica. E esse gênero cinematográfico arrebata seguidores no mundo inteiro. O que digam os fãs de Star Wars? Eu tive uma época que eu era muito fã de Star Wars. Nossa, hoje já não sou muito não, né? Mas quem já não foi, né? Quer dizer, os pais de vocês aí, né? Esperava a estreia do próximo Star Wars, mas a minha fase de Star Wars já passou, né? Então, essa franquia traz a história de uma guerra interplanetária. Gente, teve um tempo assim que passava muito seriadinho na TV, né? Não é da pré-história, não, né? Porque eu não sou avó. Então, mas passeava muito seriadinho assim na TV, principalmente aos domingos, à tarde, dessas guerras entre galáxias. Então, a gente vivendo aquele universo, imaginando que lá nos anos 2000 os carros iriam voar. Imagina, né, gente? Estamos em 2020, os carros não voam. Ai, que tristeza. Vamos lá, então? Então, essa franquia traz a história de uma guerra interplanetária, repleta de seres alienígenas, robôs e naves espaciais, possíveis graças ao trabalho meticuloso de roteiristas, atores, produtores e de uma equipe dedicada à criação de efeitos especiais. Então, quem viu o primeiro Star Wars lá e viu o último, eu não sei quantos, né, que tem essa franquia, é uma sequência, eu não sei quantos tem ainda, mas tem, não sei ainda. Dei uma pesquisada para ver quantos tem. Aí, e faço uma análise, né, lá do primeiro Star Wars para o último, né, que teve, eu acho que, não sei se foi o ano passado, retrasado, que teve Star Wars, o lançamento no cinema, não estou me recordando. Eu acho que foi ano retrasado, tá? Mas dei uma olhadinha para ver quanto evoluiu, né, essas técnicas aí. Hoje tudo é muito feito tudo pelo computador, né? Mas assim, o começo não nada foi fácil, né, gente? Então, tudo para começar não é fácil, né? Mas as coisas evoluem, graças a Deus. Então vamos lá. Também não podemos deixar de notar que o cinema é uma indústria. É uma indústria que gera consumo, produtos e movimento muito dinheiro, né? Então lança marcas. Gente, quem é apaixonado por algum personagem, né? As crianças principalmente, né? Spider-Man, né? Então, assim, é uma indústria mesmo que gera muito, muito dinheiro mesmo, né? Então, vamos lá, seguindo. Então, a franquia Star Wars é, no sentido financeiro, uma das mais bem-sucedidas da história do cinema, tá? Arrecadando milhões de dólares com as bilheterias e as vendas de brinquedos, miniaturas, roupas e outros itens inspirados no universo dos filmes, tá? Então, nós também temos aquela franquia do Harry Potter também, né? Que quem gosta, nossa. Franquia, nesse caso, é uma marca registrada.
Stop motions, né? Técnica de animação na qual os modelos são fotografados em diferentes posições e fotografias são posteriormente dispostas sequencialmente, gerando a ilusão de movimento, né? Hoje a gente vê muito desse tipo de trabalho, que eu acho incrível. Então aqui, ó, tem uma cena, né? Esse bichinho que era do Jedi, né? Não me lembro como que é o nome dele, vamos ver aqui. Cena do filme Star Wars, episódio 3, A Vingança de Steel. Direção de George Lucas. Nossa, esse George Lucas, sensacional no termos de ficção, né? Gente, eu não me lembro, mas esse aqui é o Jedi. Eu não me lembro o nome desse personagem. Dê uma pesquisadinha aí, depois falem para a prof, tá? Aí tá na ponta da língua, eu não consigo me lembrar. Bom, que seja, vamos dar um seguimento. Aliás, os alienígenas e o espaço também foram temas do primeiro filme de ficção científica da história do cinema, Viagem à Lua. Gente, em 1902. De George, também George, né? Só que não Lucas, Méliès, pioneiro na criação de efeitos especiais. Gente, pensa em efeitos especiais em 1902, né? Olha só. Com o recurso do computador, os efeitos ficaram mais elaborados, mas um simples stop motion já foi considerado um grande efeito especial. Motion, né? Motion. Tá? Cena do filme Viagem à Lua, da direção desse George Méliès, em 1902. Não, imagina para a época, gente, isso aqui era um efeito bárbaro, né? Vamos lá. Você conhece algum tipo de efeito especial? Qual? Respondam lá no caderno de desenho, tá? Então, a página 103, vocês vão responder essa questão, tá? Lá no caderno de desenho, beleza? Tá? Tô anotando as coisas que a prof tinha perdido a aula, então agora eu tive que refazer todinha de novo. Vamos dando seguimento aqui à leitura. Os efeitos especiais podem ser feitos por computador após as filmagens durante a realização das cenas. Neste último caso, recursos tecnológicos específicos podem simular elementos da natureza, como o vento, a chuva, a neve, ou até mesmo realizar explosões controladas, por exemplo. Também são considerados efeitos especiais o uso de maquetes, bonecos, próteses e outros elementos que criam ilusão de que algo é verdadeiro, né? Tem cidades em miniaturas que eles filmam, tem imagens que ele põe no fundo, que a pessoa está nadando no mar e a pessoa não está nadando, só um mar que está lá e a pessoa está no... O artista, né, está ali naquele movimento. Então, há muitos efeitos. Então, dei uma pesquisadinha em alguns efeitos de alguns filmes que vocês viram, que vocês assistiram. Tá? No YouTube tem muito disso. Então, vocês têm muito repertório muito grande aí para pesquisar, beleza? Então, essa atividade também dá 103, tá? Deixa eu passar aqui. Vamos ver se é essa página aqui. 104. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui é um texto teatral. Ai, gente, que pena, né? Mas a gente vai fazer isso na volta, tá? A gente vai fazer sim. O filme escrito, tá? Para que uma história seja filmada, na maioria dos casos, antes ela precisa ser escrita no formato de um roteiro, como uma peça teatral, para o ator poder estudar, certo? Que a gente diz estudar o texto, né? Nele estarão descritas as cenas, as ações, os diálogos, os ambientes onde ocorreram as ações e se serão de dia, à noite ou entardecer e outras indicações claras de elementos relevantes para a produção. Então, tem que existir um roteiro para poder existir um filme, uma peça de teatro, uma novela, seja qualquer interpretação, tá? A seguir, leia um trecho do roteiro O Palhaço. Vocês já assistiram esse filme do Selton Mello? Que observe sua estrutura, tá?
Pena, né, gente? Mas a gente vai trabalhar isso aqui. Então, olha a estrutura de um texto, né? Que esse texto pode ser tanto para o cinema, como também para uma interpretação para o teatro, beleza? O prefeito Romualdo e a esposa Nancy se aproximam de Benjamin. Eles se cumprimentam com um aperto de mão. Romualdo, aí mostra o que cada um vai fazer, tá? Maravilhoso! A cidade agradece a presença de uma trupe tão talentosa. Qual é a sua graça, amigo? Aí vem o Benjamin, cumprimenta de novo. Ando meio sem graça, mas meu nome é Benjamin. O prefeito dá uma risada larga enquanto Borrachinha se aproxima. É o outro palhaço, Romualdo. Então aqui, ó, é o que cada um tem que fazer no roteiro. E todo mundo vai seguindo ali, né? E não adianta numa peça de teatro, num filme, a gente saber somente a nossa fala. É impossível. A gente, quando está lendo um texto, a gente acaba de sabendo a fala de todo mundo, porque é importante ter essa conexão, né? Como eu digo assim, o céu é bonito com muitas estrelas, né? Então sempre tem aquele, o papel principal, beleza? Tem o protagonista, tem os coadjuvantes, mas todos são importantes, tá? Então aqui é esse trecho, vocês deem uma lida, beleza? Porque aqui eles querem mostrar o seguinte, o que o livro pretende com esse texto? Mostrar como que a estrutura, né? De como se escreve, então, um roteiro. Que, como eu disse para vocês, serve esse roteiro tanto para fazer novela, teatro, cinema, é o mesmo tipo de estrutura, tá bom? Então, para escrever um roteiro. Escrever um roteiro é uma ótima forma de começar a produzir cinema. Para elaborar um roteiro, uma boa dica é observar ao seu redor, pesquisar, ler para alimentar as ideias e ampliar seu repertório para a escrita. Em seguida, defina um tema ou um objetivo para a sua história. Essa será a sua motivação. Crie diferentes personagens, pense em um problema, uma situação que precisa ser resolvida durante o filme, mas que não seja óbvia para surpreender as pessoas. Utilize os elementos a seguir para estruturar seu roteiro. Gente, essa atividade aqui da página 104, esse aqui, tá? Que tá aqui na telinha, tá aparecendo rosa, mas ele está em amarelo. Nós vamos fazer no nosso retorno, nós vamos escrever um roteiro com toda a turma, isso aí, e vamos fazer então uma dramaturgia. Pode ser que a gente filme, pode ser que a gente faça um teatro, beleza? Então aqui está a estrutura para um roteiro: o cabeçalho, a ação e o diálogo. Gente, vocês veem toda essa estrutura na língua portuguesa, na literatura, né? Então vocês já têm conhecimento sobre a estrutura de um texto. Então, o cabeçalho contém a indicação de onde e quando ocorrerá a cena. Se em uma área externa, ou ar livre, ou interna. Estude o interior do lugar de um dia, se é de dia ou de noite. Ação. Descrição breve da ação. Mostra o que acontecerá na cena. E o diálogo, a conversa entre os personagens, certo? Então, isso aqui nós vamos fazer no nosso retorno como uma atividade prática, beleza? Então, aqui, argumento. Para facilitar a escrita de um roteiro, existe o que o cinema é chamado de argumento, que é um resumo de como será a história. Então, assim, é uma síntese, né? Praticamente isso, de como é uma história. Quando a gente vai ver um filme, alguma coisa, a gente vai ler a sinopse lá, né? Então, essa é a síntese, é a ideia do filme, é a ideia da peça, é a ideia da história, enfim. Tá? Então, é um resumo de como será, do que será apresentado, tá? Que é a sinopse lá, que a gente sempre vê antes. Sobre o que trata esse filme? Fala disso, uma jovem que vive numa cidadezinha do interior, de repente vai para a cidade grande em busca da fama. Pronto, é uma sinopse, é um resumo. Aí você já tem uma ideia do que vai acontecer, certo? Então, nele estará o início, o meio e o fim, como a prof acabou de falar, né? O argumento dá um direcionamento para o desenvolvimento do roteiro, que deverá apresentar a mesma história.
mas com maior riqueza de detalhes. É bem isso como eu disse, a jovenzinha, sinopse. Esse filme trata de uma jovem, Maria, que saiu lá da cidadezinha do interior, vai para a cidade grande, tem um grande sonho de conquistar o mundo do teatro, de ser uma artista famosa, por exemplo, né? Então, isso é um resumo. E aí, a pessoa, e dentro desse resumo, vai contar a história. Então, esse é o argumento, é o que a gente chama de argumento, a sinopse, beleza? Então, aqui desse outro lado, vamos ver, nós vamos falar, isso aqui é importante, storyboard, tá? O roteiro, deixa eu localizar aqui. O roteiro como se fosse o coração de um filme. Ele bombeia as ideias e referências para toda a equipe. Outra etapa importante no processo de produção do storyboard, ele se parece com a história em quadrinhos, pois se utiliza de quadros desenhados para contar a história escrita no roteiro. Esse é um outro tipo também, tá? Então, o storyboard mostra as cenas principais, respeitando o desenrolar da história, isto é, a sequência. Os esboços são feitos pensando em como as cenas serão filmadas, que tipo de plano e ângulo serão usados, quais personagens aparecerão e seus posicionamentos, se haverá um detalhe de algum objeto, entre outras coisas, né? Cada quadro revela o que se espera de cena. Por isso, storyboard pode ser fundamental para o planejamento de um filme. Comentários podem ser anotados juntos aos quadros com o objetivo de acrescentar algumas informações extra ou importante à cena. Então, aqui é um estudo que toda a equipe envolvida na filmagem participa, tá? Porque daí eles vão estudar quadro a quadro, né, que ângulo fazer, como que será a filmagem e tudo mais, tá? Então, isso se chama um storyboard, tá? Desculpa aí o meu inglês, viu, gente? Mas aí está um exemplo, certo? Então, tudo é minuciosamente estudado e tudo é feito por uma equipe, né? Então, aqui nós temos também a próxima atividade de vocês, que é a número 2, lá na página 105, tá? Na página 105, a número 2. Deixa eu ver aqui. Perdi a número 1. A número 1 é aquela da página 103, tá? A número 1 está na página 103, que vocês vão fazer no caderno de desenho. Então, aqui, na número 2, também vocês vão fazer lá no caderno de desenho, que é o seguinte. Para você, storyboard acima é uma proposta para um possível filme de comédia, drama, romance ou suspense. Agora vocês vão observar esse storyboard aqui e vão responder lá no caderno de desenho o que vocês acham que sugere. Se é uma comédia, um drama, qual é a proposta desse filme? Um romance, um suspense? Então respondam lá e me enviem. No ano, já sabem, né, o que eu vou dizer para vocês. Enviem, porque a coisa tá feia. Tá muito feio o negócio aí. E eu só vou fazer correção depois que vocês me enviarem também, tá bom? Gente, a gente tentou fazer o ano passado, né, uns pequenos curtas que não deu, no fim, não deu tempo da gente fazê-los, né? Mas essa prática nós vamos fazer no nosso retorno. Fica prometido aqui para vocês, beleza? Vamos terminar esse ano bem, tá? Que nós vamos fazer essa página, tá? Então, essa prática aqui, da página 106, fica para o retorno, tá bom? Que daí nós vamos fazer de forma coletiva, certo? Bom, então, gente, na página, deixa eu ver, essa aqui, tá? Na 106, vamos lá. Então, nem vamos ler agora, porque nós vamos fazer
depois, nosso retorno. Aí nós vamos fazer um trabalho coletivo, beleza? Toda a turma se envolvendo. Não vamos dividir em grupos. Ou melhor, nós vamos dividir sim, mas como equipe, né? Produção, roteirista e tudo mais. E vamos fazer um curto esse ano, se Deus quiser, tá? Vamos lá? Então, nós temos várias propostas ainda para fazer, né? Muitas práticas. A gente está esperando essa volta ansiosa. Assim como o cinema, criando vidas. Assim como o cinema, a trajetória da animação revela uma história de importantes progressos tecnológicos. Na atualidade, existe uma grande variedade de estilos e técnicas que são utilizados para dar vida a desenhos e bonecos. Gente, tem vários filmes, né? Minha Vida Abobrinha, ó, indicado para o Oscar, né? Ó, a capa do DVD, Minha Vida de Abobrinha, esse aqui em 2016. Eu não sei se ele foi indicado em 2016, provavelmente, né? Cláudio Barras. Muito bem, vamos dar uma olhadinha ali. Mas tem vários filmes, né? Dessas animações. Eu acho assim maravilhoso. Tem Coraline, que eu adoro. Adoro assistir Coraline, já vi umas 500 vezes. E outros tantos, né? Vamos lá. O longa-metragem Minha Vida de Abobrinha, de 2016, aposta na técnica do stop motion, né? Para narrar a comovente história de um garoto de 9 anos. Nele somos apresentados a Ícare, ou Abobrinha, como gosta de ser chamado, que vive solitário em um sótão e costuma se distrair com latinhas de alumínio que a mãe deixa espalhadas pela casa. Certo dia, a mãe do garoto morre num acidente doméstico e a Abobrinha é levado a um abrigo. Lá ele conhece meninos e meninas que também perderam suas famílias. E aos poucos vai refazendo vínculos afetivos. Ai, deve ser tão bonito, né? Vou procurar esse filme aqui. Feito com bonecos de massa de modelar, a produção segue na contramão das animações, que buscam uma representação quase perfeita da realidade. Pois os bonecos apresentam traços simples e revelam as profundas emoções de seus personagens, como os imensos e expressivos olhos do protagonista, né? Abobrinha deve ser este aqui. Com muita sensibilidade, a animação apresenta temas como o abandono, o luto, a dependência química, sob o ponto de vista de uma criança. Deve ser muito bonito esse filme. Eu vou procurar, viu? Vamos dar uma procuradinha. Eu vou procurar mesmo. Vamos ver se vocês vão assistir. Agora aqui, que massa! A técnica de animação em massinha, ou Claymation, tem diversos fãs no mundo afora. Nela, os bonecos feitos com massa de modelar, resina, silicone, látex, argila, entre outros materiais, sobre um esqueleto de arame, se transformam em atores, num processo complexo e meticuloso. Muito tempo é investido na produção. Só um pouquinho, gente, eu dei um parar aqui. Gente, desculpa, tive um contratempo aqui, tá? Tive que prestar um socorro. Bom, mas continuando. Que massa, né? Então, a técnica aqui, né, que mostra como que é feito, né? Essa técnica de animação em massinha, ou Claymation, tem diversos fãs no mundo afora. Nela, os bonecos são feitos com a massa de modelar, resina, silicone, látex, argila, entre outros materiais. Sobre um esqueleto de arame, se transformam em atores num processo complexo e meticuloso. Quem assistiu Coraline, né? Eu me refiro a Coraline porque é um dos que eu mais gosto. Então, Coraline demorou 5 anos para ser concluído. É muito trabalhoso, é uma coisa assim, meu Deus, né? Muito tempo é investido na produção desse tipo de animação. Geralmente ela se inicia com o roteiro, passando pelos desenhos iniciais e pela confecção dos bonecos, até chegar à filmagem. Nessa etapa, os bonecos são fotografados quadro a quadro,
para que em sequência transmitam a sensação de movimento. Você lembra daquela história de desenhar o mesmo personagem, várias folhinhas e fazer que dá animação? Então, os primórdios dos cinemas lá do Mickey Mouse e tudo mais. Então, essa técnica é muito, muito trabalhosa, beleza? Aí a gente tem vários filmes, né? Noiva Cadáver, o que mais vocês já viram? Né? Depois a gente vai ver o que vocês têm como referência. Lembrando que essa outra aqui, deixa eu ver. Essa outra prática aqui, nós também vamos criar em sala de aula, tá? Mas se vocês tiverem, deixa eu ver, animar brinquedos ou bonecos de massinha requer bastante atenção, cuidado, mas também um processo divertido. Siga passo a passo abaixo para produzir sua animação em grupo. Então, como é uma atividade para a gente fazer em grupo, nós vamos deixar para fazer, e ela é bem complexa, não é uma coisa muito fácil. Nós vamos fazer no nosso retorno, essas práticas mais longas, tá bom? Então, gente, para a aula de hoje, ficou as atividades da página 102, tá? Que é uma prática. A 103, que vocês vão responder, que é o número 1, lá no caderno de desenho. E na 105 tem a questão número 2, que vocês também vão escrever lá no caderno de desenho, certo? Vão me enviar sem falta, tá? Vou esticar o prazo até terça-feira que vem, vocês vão me enviar essas atividades do capítulo, tá? E aí eu vou estar fazendo a correção. Então, eu quero a fábrica dos sonhos. Eu quero que vocês me enviem as respostas das atividades que a prof sugeriu neste capítulo 6, tá? Sobre o cinema, beleza? Então, como eu disse para vocês, essa semana ainda vocês vão ter atividades lá na escola, que vocês vão retirar. Então, no próximo kit, vai então questões do capítulo 6 e 7, que nós vamos iniciar então na próxima aula, capítulo 7, mas fazendo a correção no capítulo 6, certo? Então é isso aí, meus amores. Bom trabalho, vamos produzir mais, dar valor a todas as disciplinas, tá certo? E o assunto está muito interessante, tá? Então tem um espaçozinho para a prof também, tá? Eu sei que eu moro no coração de vocês, assim como vocês moram no meu, beleza? Então, aqui, como sempre, tem, né, na última parte, Ampliando Saberes, alguns livros, né? Como os filmes são feitos, né? Quem gosta, curiosidades sobre os 3Ds, cinema em imagens, né? Tem bastante coisas aqui, tá bom? Então, quem tem curiosidade, quem gostaria, quem já pensou em estudar cinema? Alguém, será que já pensou? Bom, então isso nós vamos ver no nosso retorno, beleza? Então, para a aula de hoje, fica essas atividades. Qualquer coisa, procurem a prof. E estou aguardando, ansiosa, tá? Para esse nono ano aí se manifestar, beleza, gente? Então é isso, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus, fiquem em casa, em segurança, tá bom? O prof está com muita saudade de todos, tá? Até mais, então. Até a próxima aula. Beijos.